Olá, que bom ter sua companhia. Hoje, a gente vai desvendar as regras cruciais para dominar as finanças pessoais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para começar, uma reflexão. Já parou para pensar em quanto dinheiro passou pela sua vida até hoje? Sabe, desde o primeiro salário, aquele bônus inesperado, cada gasto, todo esse dinheiro, de alguma forma, flui através das nossas mãos? Olha só esse número. Se a gente pegar, por exemplo, tudo que uma pessoa ganha ali entre os 17 e os 30 anos, dá para chegar fácil nesse valor. E muitas vezes até mais. É muito dinheiro, né? Uma quantia realmente enorme que passa pela nossa vida. Pois é, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Desse montante todo, quanto realmente ficou? Quanto virou patrimônio? É aqui que o jogo começa a ficar sério, porque existe um abismo entre o que a gente ganha e o que a gente consegue de fato guardar. Se essa continha de cabeça aí não deu um resultado muito bom, talvez seja a hora de aprender a jogar esse jogo direito. Então vamos lá. A primeira grande virada de chave é essa aqui. Encarar o dinheiro não como um peso, uma obrigação, mas como um jogo. Isso mesmo, pensa bem, todo jogo tem regras, certo? E qual é a beleza disso? É que as regras podem ser aprendidas, e quanto mais a gente joga, mais a gente entende as manhas, as estratégias, e melhor a gente fica. Não importa o ponto de partida, mesmo que alguém se considere péssimo com dinheiro agora, a prática leva à evolução, sempre. E olha que interessante essa comparação. Quando a gente pensa em dinheiro como trabalho, a mente vai direto para a rotina, para a obrigação, para aquela coisa de todo dia. Agora, quando a gente encara como um jogo, aí a coisa muda. A gente fica curioso para saber as regras, começa a pensar em táticas, em qual a melhor jogada, a gente começa a jogar para vencer. E por falar em vencer, tudo começa aqui, ó, na cabeça. A mentalidade certa é a base de tudo. Vamos entender agora quais são os pilares psicológicos para se dar bem nesse jogo. Imagina a cena, que é super comum, né? Um amigo, um parente, aparece com um carrão novo, zerinho. Qual a primeira reação? Muitas vezes é aquela comparação imediata, talvez até uma pontinha de, poxa, eu também queria. E aí vem o impulso, né? A vontade de comprar um também, para não ficar para trás. Só que essa decisão, movida puramente pela emoção, quase sempre é uma péssima jogada financeira. E é por isso que a regra aqui é clara. O foco tem que ser na própria situação financeira e não na dos outros. As decisões de dinheiro precisam ser baseadas nos nossos próprios objetivos, na nossa realidade. Sabe, é como se cada um tivesse o seu próprio tabuleiro nesse jogo. Não adianta querer jogar no tabuleiro do vizinho. E aqui a gente tem um resumo perfeito desses pilares da mentalidade. Primeiro, dinheiro não cura insegurança. Na verdade, ele só joga um holofote em cima delas. Segundo, ostentar riqueza é pedir para atrair o tipo errado de atenção, como a inveja. Terceiro, e talvez o mais importante, controlar as emoções. Tomar decisões com medo ou com ganância é a receita para o desastre. E por último, entender que o dinheiro é neutro. Ele é só uma ferramenta, ele não transforma ninguém, só amplifica quem a pessoa já é. Beleza, mentalidade alinhada, então é hora de partir para a ação. Vamos falar agora das jogadas essenciais, das estratégias que realmente constroem patrimônio. Sabe aquela ideia de que é preciso ter dinheiro para fazer dinheiro? Então, nem sempre. Muitas vezes, investir tempo em conhecimento é muito mais poderoso do que investir dinheiro sem saber o que está fazendo. Pensa só, cada hora gasta aprendendo sobre finanças pode evitar um erro que custaria uma fortuna lá na frente. E para quem está começando a jornada de poupar, a dica de ouro é comece pequeno. Não precisa virar a vida de cabeça para baixo. Começa com aqueles cortes fáceis, gerenciáveis. Sabe, aquele cafezinho a mais, assinatura que ninguém usa. Depois que a gente domina o controle desses gastos menores, encarar as mudanças maiores de estilo de vida fica bem menos assustador. Agora, e para ganhar mais, existem basicamente 3 grandes caminhos. O primeiro é criar algo que as pessoas queiram pagar, seja um produto, um serviço. O segundo é aprender uma habilidade que pouca gente tem, mas que o mercado valoriza muito. E o terceiro, que é fundamental, estar perto de gente que sabe fazer dinheiro. A energia e o conhecimento que a gente absorve nessas conversas não tem preço. Muito bem, agora vamos falar de uma das peças mais importantes desse tabuleiro, a estratégia de longo prazo. E não tem exemplo melhor do que o de Warren Buffett para mostrar o poder do tempo. Ele comprou as primeiras ações com 11 anos de idade. O que isso nos ensina? Que riqueza de verdade não acontece do dia para a noite. Ela é construída tijolo por tijolo, com paciência e, principalmente, com constância. Agora, uma jogada de mestre que vai na contramão do que a maioria faz. Sabe quando o mercado despenca, todo mundo entra em pânico e começa a vender tudo?
É exatamente nesse momento que surgem as maiores oportunidades. Quem mantém a calma, lembra da mentalidade que a gente falou? Consegue comprar ativos incríveis por um preço muito baixo. E esse gráfico aqui, ele traz uma realidade que, olha, é um pouco dura. Na média, as pessoas conseguem guardar menos de 10% de todo o dinheiro que ganham durante a vida inteira. Pensa nisso. Mais de 90% simplesmente escorre pelos dedos, é consumido. Isso só reforça uma ideia. O desafio maior não é nem ganhar dinheiro, mas sim conseguir mantê-lo. E com isso, a gente chega na reta final, naquela que é, sem dúvida, a regra de ouro. A regra que sustenta todo o resto. É a mais simples de todas, mas, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas. Presta atenção. Se fosse para levar uma única coisa de tudo que a gente conversou até aqui, seria isso. Gaste menos do que se ganha. Simples assim. Essa é a base, o alicerce de qualquer saúde financeira. E aí talvez venha a pergunta, ué, mas se é tão simples, por que tanta gente tem dificuldade? Bom, geralmente por causa da tal da inflação do estilo de vida. A pessoa ganha um aumento e no mesmo segundo aumenta os gastos. Ou por decisões emocionais que sabotam qualquer plano. Dominar essa regra, essa é a jogada de mestre que separa os vencedores no jogo do dinheiro. E pra gente fechar, fica essa provocação final. Pensa bem. Ganhar dinheiro, de um jeito ou de outro, quase todo mundo consegue, seja num emprego ou num negócio. Mas, e mantê-lo? E saber administrar, proteger e principalmente multiplicar esse dinheiro com o passar dos anos? Pois é, esse é o verdadeiro desafio. Esse é o jogo que realmente importa vencer.